O escândalo de falsificação do cartão de vacinação do Bolsonaro levou o mais próximo do que nunca da prisão. O clã parece ter percebido e seus filhos já estão reagindo ao risco. Bem, pelo menos alguns dos filhos. Mas ainda assim, essa tentativa de esculachar o presidente. Pra que necessidade de fazer esse esculacho? Tá, eu acho que essa história, essa altura, já tá todo mundo sabendo, né? Então, foi uma investigação sobre falsificação das carteiras de vacinação, né? Que Bolsonaro e a Laura não teriam se vacinado, mas foi colocado a vacina na carteira de vacinação deles, e muito provavelmente isso para entrar nos Estados Unidos, que exigia lá na época o passaporte vacinal. E a gente está vendo que, de todos os crimes do Bolsonaro, aparentemente esse é o que está chegando mais perto de realmente levar a uma condenação. Daí que vem a pergunta, como que os filhos dele estão reagindo a isso? É isso que eu quero ver um pouco aqui. Vamos começar pelo Flávio. Também foram presas pessoas da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A gente ficou se perguntando, né, qual a relação que haveria com as pessoas do Duque de Caxias. E saiba, senador Girão, que na época da vacinação em massa em Duque de Caxias, havia mutirão com mais de 100 pessoas que usavam senhas compartilhadas para lançar os nomes de quem tinha se vacinado no sistema do SUS. Será que o ministro Alexandre de Moraes não sabia disso? Ou não quis investigar, ou não se interessou? Era mais importante promover um teatro. Mais de 100 pessoas em mutirão lançando manualmente os nomes das pessoas que teriam se vacinado. Portanto, pode ter acontecido de tudo. E mais uma vez, não existia nenhuma razão para o presidente Bolsonaro adulterar o seu cartão de vacinação, já que a sua postura era oficial, pública. Mas ainda assim, essa tentativa de esculachar o presidente foi autorizada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, basicamente, o que ele está dizendo, olha, qualquer um pode ter jogado aquela vacina lá. Como é que você vai provar que houve um crime? Sem falar que essa história de que ele não tinha nenhuma razão, ele tinha razão sim, que ele viajou para vários países nos quais muitos exigiam um passaporte de vacina, né? Então... Não, assim, tem duas coisas rapidinho pra falar, assim. Primeiro é isso, né? Confessou um crime, tipo assim, o pai dele não tomou vacina. E ele tá falando assim, a postura dele é pública, ele falava esse crime abertamente, ele não tinha nenhum interesse em mentir. E sim, ele tinha, que é isso que você falou. E aí outra coisa é, tipo, mentiu depois porque a gente sabe que veio a ordem de dentro dos computadores do Planalto, porque eles não conseguem nem usar um VPN para cometer crimes. Acho que depois a gente vai até falar sobre o e-mail maravilhoso que rolou sobre isso. E mais um crime confessado. E outra coisa é que o estresse que o Flávio Bolsonaro passou nos últimos anos tá fazendo ele ficar cada vez mais parecido com o pai, né? Nossa, como o bicho envelheceu. Aquelas fofocas, né, da praça, sabe? Fala uma coisa mó séria e depois mete essa. E eu acho engraçado como alinha essa fala do Flávio com a fala do advogado do Bolsonaro, né, que é o Weingarten. Que o Weingarten também se saiu dizendo que foi uma questão de um hacker, né? Sempre o hacker. Que é de domínio público do Brasil e até mesmo do mundo, é a posição do presidente quanto à vacinação. Todo mundo sabe que o presidente não se vacinou, todo mundo sabe que o cartão de vacinação do presidente já foi objeto de hackeamento, e diante disso a defesa vai estudar o que se encontra no processo, nos autos, e no momento oportuno vai se manifestar pelo agendamento do depoimento do presidente. Cara, é uma coisa que eu acho engraçada, porque, assim, para a imensa maioria da população, ninguém entende direito como é que funciona esse negócio de hacker, e daí, então, você simplesmente pode jogar ele em tudo que é eletrônico. E como hoje em dia tudo é eletrônico, então,
Aconteceu qualquer coisa, é o hacker. É o hacker, é o hacker. Não, e assim, na boa mesmo. Atenção, família Bolsonaro, precisa pôr um antivírus aí, porque o velho tá clicando, tipo assim, mulheres nuas a 200 metros, clique aqui. Pá, ele clica, vírus.com. Olha só, tem uma promoção aqui nesse tal de Shopee. Pode comprar isso aqui, Michele? Aí clica lá no vírus. Não é possível que esse cara consiga ser tão vulnerável. Não, quer dizer, na verdade é possível, mas parando pra pensar, é possível. Mas hackeou o papel, é isso. Hackeou um papel de cartão de vacina. No final é isso. Ele tá afirmando que o hacker hackeou um papel de vacina. Parabéns a esse hacker aí. Hacker manual. Impressionante. Agora, a gente viu ali, então, como é que o Flávio reagiu e o Eduardo. Como é que o Eduardo reagiu? Já foi uma coisa... Ele já foi para um caminho diferente, Kenji. Já foi para um caminho diferente. Talvez não tenham visto, mas no passado recente do Brasil, a Polícia Federal entrava na casa de políticos para pegar milhões em malas de dinheiro, tipo a do Gedel, mais de 50 milhões de reais. E hoje, né, Carlos Jordi, colegas gaúchos, vai à casa do ex-presidente Bolsonaro para ver se ele tem o cartão de vacina ou não. De certa maneira, né, eu gosto muito de ser sempre pensamento positivo, sempre olhar as coisas pelo copo cheio e não pelo copo vazio. Então, isso daí pode ter certeza, é uma medalha. Nada dá mais honra em ser filho de Jair Bolsonaro do que a perseguição covarde, vil, baixa e bizarra que a esquerda tenta imprimir contra um presidente. Então a pergunta que fica é: por que Bolsonaro teria motivos para falsificar um cartão de vacina? De novo, isso aí a gente já falou. Mas eu só queria destacar que ele foi por um caminho diferente. Enquanto o Flávio foi pelo caminho de vamos tentar dizer que não houve crime, que qualquer um colocou lá, o Eduardo já foi num sentido assim, tipo, ok, houve crime sim, mas olha, gente, foi um crimezinho, compara isso com os crimes anteriores. Então, assim, tipo, meio que já, ok, não vou nem tentar negar. Não vou nem tentar negar, vou tentar reduzir E como assim o fator verdade já se foi para essa bolha? O importante é espalhar o máximo de desculpas e narrativa possível. O bom de ter 4 filhos é isso, né? Que aí vira crime de Schrödinger. Um vai falar, teve crime, mas crime menor. O outro vai falar, não teve crime. O outro vai dizer, teve crime mais ou menos. E aí eles ficam com todas as narrativas possíveis rodando entre os bolsonaristas. Boa estratégia aí do Jair com a sua família. E cada fração pega o que mais interessa para si, né? E daí tá faltando um filho aqui dos 3 envolvidos em política. Está faltando o Carlos. O Carlos, basicamente, ignorou. Carlos ignora a operação contra Bolsonaro. Flávio e Eduardo falam em perseguição. Daí aqui fala, né, o vereador do Rio de Janeiro era quem liderava a comunicação das redes sociais do ex-presidente, mas saiu de cena alegando ter sido tratado pior que um rato. Isso aqui eu acho interessante. Kendi, olha quando que foi essa reportagem. Isso aqui saiu na Carta Capital, no dia 4/5, né, quinta-feira, 4/5, às 6h56 da manhã. Eles atribuíram aí o Carlos está em silêncio à briga que o Carlos teve recentemente com o pai dele, que ele largou as redes sociais do pai e tal. Todo mundo sabia que era o Carlos que administrava as redes sociais do pai. Ele largou e brigou com o pai, blá, blá, blá. E foi a isso que a reportagem atribuiu. Agora, se você olhar, algumas horas depois que saiu aquela reportagem ali da Carta Capital, estourou o escândalo das rachadinhas do Carlos. Então, eu já fico um pouco em dúvida o quanto que, assim, aquilo foi realmente por causa da briga com o pai, que o Carlos ficou em silêncio, o quanto que já não era, já não sabia que a batata dele estava assando. Mas, enfim, é que é tanto escândalo de uma vez só, né, aqui no Brasil, né? Porque daí de manhã estourou o escândalo da rachadinha do Carlos, à tarde já teve a conversa do Cid lá com a tentativa de golpe na antessala do Jair. O jornalismo não aguenta, Normose. O jornalismo não aguenta, Kinji. É muito escândalo de uma vez só. Pô, eu que sei, passei o fim de semana 48 horas acordado porque PL da fake news sofreu um lobby nos últimos 4 dias e aí dane-se seu fim de semana, dane-se a sua saúde mental, dane-se tudo que você precisa fazer o que você pode. Nossa senhora, é uma doideira. Mas admito que prefiro assim, com mais emoção. Cada dia que você acorda, a família Bolsonaro tomando mais uma paulada. Pode vir mais, eu gosto.
Eu queria, inclusive, até abrir aqui pro Carlos que tá quieto, queria mandar um recado pro Carlos, porque você sabe, né, que o Carlos ele assiste sempre as lives do Meteoro, não sei se você tá ligado, né? Queria ler assim pro Carlos um tweet que eu acho que ele vai se identificar. É assim: todo mundo próximo do Lula troca por Bolsonaro. Todo mundo próximo do Bolsonaro é envolvido em corrupção, menos ele. Incrível como esse homem consegue ser puro no meio de tanto familiar ruim. Autor: Carlos Bolsonaro. Beleza. Então, assim, né? Isso aí. Eu gostaria de dizer isso para as duas pessoas, né? Carlos, que tá quietinho, que. Eu acho que é tudo isso que você falou, Sofia. É um pouco de tô ligando para minha batata, é um pouco de briguei com meu pai, é um pouco de todas as coisas. E pro Eduardo, que, ó, todos seus irmãos já rodaram no esquema e até a sua irmã menor acabou sendo envolvida por um crime do seu pai. Cuidado, Dudu Bananinha. Cuidado que as pessoas estão chegando. E aí, a qualquer momento, 6 horas da manhã, o que vai acontecer? Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta: quem é? E a resposta é a Polícia Federal. É a Polícia Federal. Cuidado, Dudu Bananinha, você é o próximo. Tremei-vos, como diria seu irmão Carluxo.